Glorioso Deus, maravilhoso Pai, nós te exaltamos mais uma vez, nós te damos graça mais uma vez, porque é um privilégio, meu Deus, entrarmos na tua presença pelo novo e vivo caminho, aberto na cruz do Calvário, aberto com a morte do seu Filho, mas que no domingo pela manhã já estava ressurreto. Jesus foi morto, mas ele ressuscitou e venceu a morte. Ó Deus, e como ele ressuscitou dentre os mortos, o Senhor o ressuscitou dentre os mortos. A Bíblia diz que com sua ressurreição, também sepulcros se abriram, onde haviam servos salvos que ali um dia estavam sepultados. E eles também ressuscitaram e domingo entraram em Jerusalém. Ó Deus de amor e graça, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te magnificamos, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem se mostrado para nós o Deus da cura, o Deus do milagre, o Deus que liberta, que transforma, que levanta. E a oração, nós nos direcionamos a Ti, meu Deus, para nós pedirmos perdão dos nossos pecados, porque nesse instante uma corrente de oração, um círculo de oração se forma aqui no canal Uma Visão Além. Pessoas que estão dirigindo seus carros, pessoas que estão dentro de um avião, dentro de um ônibus, pessoas que estão em suas casas, em um leito de enfermidade, em um leito de um hospital, dentro de um presídio, oram conosco a oração diária. Nesse instante, pessoas em várias partes da terra, na Europa, pessoas que oram conosco através do canal Uma Visão Além, na Ásia, na África, na América, na Europa. Senhor, aonde houver uma pessoa, um ser humano orando conosco, uma pessoa clamando conosco, que a oração seja respondida, que a nossa oração, Santíssimo, ela chegue diante de Ti como um incenso suave às Tuas narinas. Na oração nós agradecemos, na oração nós nos humilhamos, na oração nós reconhecemos que somos falhos, que somos feitos do pó e que para o pó um dia nós iremos retornar. Através da oração nós reconhecemos a grandeza do Senhor, a magnitude do Teu nome. Sabemos que nada está oculto aos Teus olhos, pois Tu és onisciente, está em todos os lugares. Os Teus olhos veem todas as coisas. O próprio salmista, no Salmo 51, ele diz que se ele se escondesse nas profundezas do oceano, ali o Senhor estaria. Para onde ele fugisse, os seus olhos estariam. Então, Deus vivo, nós cristãos oramos onde nós nos colocamos diante dos Teus pés para Te adorar, para Te reverenciar, para suplicar socorro em alguma questão. Jesus, nesse instante em que estamos orando, tem vidas sofrendo, tem vidas desesperadas, tem pessoas angustiadas, amarguradas, enfermas, tem pessoas em depressão, porque tem demônios oprimindo elas, tem pessoas pensando, Senhor, em fazer loucura, porque o espírito do desespero, o espírito da loucura se apoderou desta vida. Tem almas acorrentadas, algemadas pelas drogas, pelo vício do álcool, almas acorrentadas na idolatria, no culto aos demônios, não porque eles querem, porque estão cegos, porque estão dominados, porque estão acorrentados, mas que através da oração nós repreendemos, meu Deus, no nome de Jesus, toda a opressão, toda a barreira, toda a muralha, todo espírito de depressão seja repreendido em nome de Jesus. Espírito de loucura seja repreendido em nome de Jesus.
esse espírito que tem, sabe, acorrentado este jovem, este adolescente no vício das drogas, esse espírito imundo que tem acorrentado este homem no vício do álcool, da jogatina, dos jogos de cassinos, de baralhos, enfim, são tantos tipos de jogos em que ele gasta o dinheiro do pão do seu filho. Mas nós repreendemos essas ações demoníacas no nome de Jesus. Eu te apresento, ó Deus, aquela pessoa que se encontra enferma lá no hospital, entubada numa UTI, e esta mãezinha chora por esse filho, ou esse filho chorando por esta mãe que está na UTI, ou por este pai. Que a oração dessas pessoas, meu Deus, sejam ouvidas, cheguem diante de ti, cheguem lá nos céus, e que o Senhor envie resposta, curando a enfermidade, repreendendo essa enfermidade que tem matado muita gente no globo terrestre, repreendendo todos os tipos de enfermidade. Se é o câncer, tu tens poder para curar. Se é um problema cardíaco, o Senhor tem condições de solucionar este problema, de curar esta enfermidade. Se o problema é renal, tu também curas, Jesus. Se é um problema no intestino, no esôfago, no fígado, no pâncreas, o Senhor também tem poder para curar. Se o problema nos ossos, na corrente sanguínea, como a leucemia, se é um problema no cérebro, o Senhor também tem poder para curar. Aliás, quantas pessoas estão orando conosco e nesse instante até derrama lágrimas, pedindo a cura. Jesus, conosco está a irmã Eunice, a filha do nosso irmão José, a sua irmãzinha. Senhor, eu apresento a mãe desta moça, a esposa do nosso irmão José. Que toda enfermidade seja repreendida, que a tua serva tenha cura, que a tua serva tenha saúde. Assim também o pastor Lorival de Almeida, lá da Igreja Deus e Amor. Jesus, dá saúde para o teu filho, restaura o teu servo. Todos os enfermos que estão orando conosco, que eles sejam curados, libertados, sabe, prontos para fazer a vontade de Deus, no ide do Senhor. Eu quero apresentar nesta oração a irmã Rose, meu Deus, para o Senhor dar saúde para ela, consolar aqueles corações, a esposa do Marcelo, os filhos. Jesus, são vidas que estão assim abatidas diante da provação. Eu quero colocar diante de ti, meu Deus, todos os nossos irmãos que estão inscritos aqui no canal Uma Visão Além. Tem deles que viajam trabalhando, como o irmão Marcelo ali do Boqueirão, como o nosso irmão José, meu Deus, e a sua esposa Eliane. Vidas que clamam por socorro, como a irmã Ruth, a irmã Mônica e todas as suas famílias, seus familiares. São vidas que estão clamando, crendo na resposta que vem do Deus vivo, do Deus santo. Ó bendito Deus e Pai, e aqueles que são vítimas de obras malignas, trabalhos de bruxaria, rituais que são feitos aos demônios nas cachoeiras, rituais feitos à beira-mar, rituais que até mesmo são feitos, Senhor, em sepulcros dentro de cemitérios, pois o Brasil é um país com 6 milhões de seguidores da Wicca. É o maior país espírita do mundo. O Brasil é um dos países que mais professa o culto, os cultos, meu Deus, africanos. Ó Deus de bondade, que toda obra maligna contra esta casa, contra este casamento, eu te apresento o Emerson lá do Perequê, no Guarujá, os irmãos que oram conosco lá em Minas, lá no sul do país, Santa Catarina, Paraná, o Rio Grande do Sul, tem pessoas orando conosco. Tem vidas lá, meu Deus, do Nordeste, clamando por socorro a ti, devido a batalhas com demônios. Pois o inimigo, ele é sagaz.
O inimigo, ele só pode ser nocauteado, Senhor, com o teu nome nas nossas vidas. Quando, pois, Jesus disse-lhe: sou eu, recuaram e caíram por terra. A Bíblia nos diz, a Bíblia nos informa que Jesus foi a uma cidade, a uma aldeia chamada Cafarnaum, né? E a Bíblia diz que por ali aconteceram grandes sinais. Mas ele foi num lugar também chamado Gadara, aonde em Gadara havia um rapaz possesso por demônios, dormia em sepulcro, correntes, ferrolhos, algemas não os detinha. Mas a Bíblia diz que quando ele se encontrou com Jesus, aquele rapaz foi curado, foi libertado daquela opressão. Era uma legião de demônios, 1000 demônios. Jesus querido, e o Senhor libertou aquela alma. Liberta os que oram conosco. Jesus, sabe esta mãe que está chorando? Sabe este pai que está chorando? Atende o clamor desses pais, desses filhos, destas vidas que são oprimidas por demônios, que são oprimidas por legiões, que elas possam estarem abençoadas pelo Senhor, curadas pelo Senhor, libertadas pelo Senhor. Te apresento todos os casais, porque os casais, a família é um padrão de Deus, um homem, uma mulher e seus filhos. Se tem algum casal passando por crise, se tem algum casal, Senhor, sendo bombardeado, se Satanás está tentando destruir, Jesus querido, destruir este casamento, destruir este lar, mudar a mente deste homem, mudar a mente desta mulher, seja repreendida esta ação do inferno. Também esta pessoa que trabalha como o jovem André lá do Mato Grosso, todo espírito de inveja, de calúnia, de injúria, seja repreendido em nome de Jesus. Eu te apresento, meu Deus, todos os cristãos, todos, de todas as denominações, mas é todos. Te apresento todos os cristãos de todas as igrejas, pentecostais, as neopentecostais, as tradicionais. Não quero aqui pregar e falar de placa, quero falar de pessoas que formam a igreja de Cristo. Eu apresento a todos os pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas, missionários. Apresento nesta oração os anciãos, enfim, os sacerdotes que fazem a tua obra. Te apresento a obra missionária tanto dentro do Brasil como no exterior, aqueles que estão na África, na Oceania, aqueles que se encontram na Ásia, ali, meu Deus, naquela porção de Taíndia, a China, que é o hinduísmo, o islamismo. Oh, meu Deus, são bilhões de vidas. Levanta mais ceifeiros, levanta mais adoradores da tua obra. Guarda os nossos jovens, todos os filhos sejam abençoados, todos os pais sejam abençoados. Toda maldição, todo espírito de miséria, de loucura, de inquietação, seja repreendido em nome de Jesus. Que dentro desta casa tenha paz, haja paz. Senhor, olha para o celeiro, olha dentro do armário desta mamãezinha, olha por dentro do celeiro deste meu irmão, olha a geladeira vazia, porque o desemprego bateu a porta. Meu Deus, abre uma porta para esse pai ou para esta mãe, para ganhar o pão com dignidade, Senhor, com o suor do seu rosto. Eu te apresento esta pessoa que está endividada, meu Deus, já a ponto de fazer loucura. Ajude ela. Tu tens a saída para tudo, Senhor. Perdoa os pecados desta pessoa que pecou. Sabe, este pai de família que adulterou, ou esta mulher que adulterou, esta pessoa que caiu. Estende a mão da misericórdia, estende a mão do perdão, Senhor, e levanta este casamento que está destruído. Restaura ele, traz a paz, que dentro desta casa haja paz, haja harmonia, haja a bênção e a proteção do Senhor.
É o que nós te pedimos, ó Deus Pai. Em nome do Deus Filho, nós te suplicamos. Em nome de Jesus. Meus amados irmãos, vamos então hoje ao nosso estudo, tá? Uma palavra de consolo, uma palavra para nós falarmos com Jesus. O nosso estudo de hoje é nocauteando o inimigo. João 18, 1 ao 11, né? Que é o nosso texto básico, tá bom? Nocauteando o inimigo. Quem é o inimigo? Né? Satanás, os demônios. São eles os nossos inimigos. Então, quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. João 18, verso 1 ao 11. As lutas marciais têm ganhado destaque nos últimos tempos, né, meus amados irmãos? Parece que os espectadores sentem necessidade de ver o inimigo ser derrotado, não é? Canalizando sua vontade de lutar e vencer para as cenas assistidas no combate. Esta é uma grande ilusão e um desvio de comportamento, meus amados, que só gera a ira e a violência, que são obras da carne, né? Que é Gálatas 5, verso 19 e verso 20. Tem uma luta que passa, né? No YouTube, nas redes sociais, nas redes de televisão, MMA, se não me falha a memória, é uma coisa assim assustadora aquilo. São obras da carne. Os nossos inimigos não são carnais. O nosso inimigo não é um ser humano, são demônios. Na verdade, vivemos grandes batalhas em nosso dia a dia, meus amados. Porém, a nossa luta não é contra o sangue e nem contra a carne. Então não é eu lutar contra um ser humano. Está lá em Efésios, no capítulo 6 e no verso 12. Nós precisamos aprender a lutar, sim, como Jesus, que não combateu as pessoas. Jesus não combateu as pessoas, e sim ao verdadeiro inimigo espiritual. Quem é este? O coisa ruim. A gente não gosta muito de falar do nome dele, né? Mas a gente tem que estar citando para você entender quem é o nosso inimigo. Coisa ruim, Satanás, tá bom? E quando foram prender Jesus no jardim, lá no jardim do Getsemane, com apenas uma palavra, eu sou, que lembra Yahvé, né, ou Jeová, Êxodo 3,14, os soldados caíram por terra como que nocauteados fortemente. Isso mostra o poder de Jesus para derrubar todo o mal, bem como o seu amor, tá? Em se entregar por nós. Então, como derrubar o inimigo? Vamos utilizar, irmãos, tá? A sigla UFC, né? É UFC, agora eu lembrei, UFC, para descrever 3 coisas para derrubar, que derrubam o inimigo, para a gente trazer para o campo espiritual. Verso 2 do livro de Judas, né? Verso 2. Judas, vamos falar de união. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. A primeira coisa que derruba o inimigo é a união. Jesus sempre estava junto dos seus discípulos. Sua união com eles era tão intensa, meus irmãos, que Judas precisou usar um beijo como um código para mostrar quem era Jesus. Lucas 22, verso 47 e o verso 48. De tão parecido que estavam os seus seguidores. Então eles eram unidos. O diabo luta, irmãos, para enfraquecer uma família e a igreja, lançando confusão para ficarem divididos. Dessa forma não tem condição de lutar juntos, porque estão na carne, que é Gálatas 5,19. Então é preciso ter uma vigilância e discernimento. Sem a união, estamos derrotados, tá? Então veja bem aqui, ó. Quando uma família é unida, ela consegue o seu objetivo com maior facilidade. O mesmo se aplica à igreja. Porque se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos 3,24. Por isso Jesus orou pelos seus discípulos, meus amados irmãos, pedindo que sejam um. O que é isso? União. Para que o mundo creia. João 17, 21.
A união derruba o inimigo. Então, o marido e esposa unidos, seus filhos, Satanás não destrói essa casa. Tópico 2, a fidelidade. Por isso que tem uma coisa, meus irmãos, hoje, que as igrejas estão liberando, que isso aí é uma destruição para a igreja, uma destruição da família, uma destruição que gera uma fraqueza para a batalha. Que destruição é essa? O adultério, né? A traição. E aí, seguido disso, vem o divórcio. Então, homens estão se divorciando de suas esposas, esposas dos seus esposos, e casando-se novamente. É uma divisão, vira um pé de guerra. Porque dificilmente uma pessoa se divorcia e fica amigo do seu ex-esposo. Então veja como o diabo tem lutado e destruído a igreja de dentro para fora. Então veja, verso 4 e verso 9. Sabendo, pois, Judas, todas as coisas, sabendo, pois, Jesus, não Judas, as coisas, né? Todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. A segunda coisa que derruba o inimigo é a fidelidade. Jesus não se preocupava muito com o que estava acontecendo, porque conhecia a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Também ele tinha certeza, queridos, que havia sido fiel até o fim e teria recompensa por isso. A fidelidade de Deus é infalível, porque se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, segundo Timóteo 2,13. Contudo, Deus só age com fidelidade a nosso favor, quando também somos fiéis para com ele. Salmos 18, verso 25 e 26. E Deus garante nos honrar. A fidelidade traz força para derrotar o inimigo, mas quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Lucas 16, verso 10. Irmãos, muitas pessoas usam esse verso aqui, esse 16:10 de Lucas, para falar de dízimo, de dinheiro. Não é de dízimo nem de dinheiro que nós estamos falando. Nós estamos falando de guerra espiritual. O que é ser fiel no pouco? Não dá lugar ao diabo, não dá lugar para a carne, não ser uma pessoa falsa, mentirosa nas coisas mínimas. Ser fiel, sincero, honesto, tá? Então, se somos fiéis até nas pequenas coisas, perdemos forças, né? Se nós não formos, melhor dizendo, fiéis nas pequenas coisas, perdemos forças e o inimigo se fortalece contra nós. Então, sejamos fiéis. A fidelidade traz força para derrotar Satanás, tá? Traz forças. Então, um cristão fiel é como uma rocha, não se abala facilmente. Salmo 125, verso 1. Já a pessoa infiel é como um homem que construiu sua casa na areia e foi derrubada pela primeira tempestade. Marcos, capítulo 7, verso 24, 25, 26 e 27. Com a fidelidade, o inimigo será derrotado. Então, o que eu preciso? Veja que eu estou seguindo um cronograma. União, então temos que ter união, sermos unidos. Eu, minha esposa, meus filhos, a igreja de Cristo, a união entre os irmãos. Fidelidade, ser fiel a Deus, fiel ao seu companheiro, à sua companheira, fiel aos seus pais, fiel ao grupo de irmãos que serve a Deus naquela igreja. Então, união e fidelidade. E o terceiro tópico, caráter. Esse, meu irmão, caráter. Vou repetir, caráter. Esse é um dos graves problemas de muitos cristãos. Quantos cristãos têm um caráter dúbio? Uma hora ele é de um jeito, uma hora ele é de outro. Ele fala uma coisa na sua frente, mas por trás a realidade é outra. Eu mesmo, até hoje, quando eu percebo que uma pessoa ele não tem caráter, eu vou me afastando lentamente até me afastar de vez. Porque eu sei que mais cedo ou mais tarde eu vou ter problema com aquela pessoa.
Se aquela pessoa não tem caráter, ela vai aprontar. Então, quando eu vejo um crente que ele não tem caráter, eu tenho consciência plena que aquele crente não está convertido. E aquele homem, aquela mulher de Deus não está convertido. E eu aprendi, durante toda a minha caminhada de evangelho, aí eu estou falando de uma coisa pessoal, né? Uma experiência pessoal, apanhando, sendo traído muitas das vezes, porque eu não entendia aquela falta de caráter. Depois que eu comecei a entender que aquela pessoa tinha falta de caráter, então a gente percebe que você tem que se afastar, porque ele pode te contaminar com aquilo. Verso 11, Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Ele está fazendo uma pergunta, né? É claro que eu vou beber o cálice que o Pai me deu. Então, veja bem claro aqui, a terceira coisa que derrota o inimigo é o caráter. Pedro era impulsivo, tinha um caráter defensivo, não aceitando afrontas. Ele era sanguíneo, aquela coisa que explode fácil, né? Isso é importante, viu, meu irmão? Estude, tá? Se você é sanguíneo, que são os temperamentos que o homem tem: sanguíneo, fleumático, melancólico, tá? Vê lá qual que você é. Pedro era impulsivo e tinha caráter defensivo, não aceitando afrontas, meus irmãos. Jesus mostrou sua personalidade divina e autocontrole para ensinar que não adianta brigar ou defender a reputação diante do inimigo desleal. Não adianta. A atitude de Jesus foi se entregar confiante na justiça de Deus. Por quê? Porque ele sabia qual era o propósito divino para a sua vida. O nosso inimigo, ele é mentiroso e ele é pai da mentira. João 8,44. E suas estratégias de luta são desonestas. Ele é desonesto, tá? A atitude de Jesus foi se entregar confiando na justiça de Deus, porque ele sabia, né, qual era o propósito divino para ele. E ele sabe que o inimigo é mentiroso, é pai da mentira. E por isso que o diabo quer que o cristão deixe a sua posição de obediência a Deus e passe a lutar de maneira carnal. E então devemos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. O diabo sabe que foi derrotado na cruz. Ele sabe que lá na cruz ele foi derrotado e será exterminado no julgamento final. Ele sabe disso. Mas o seu desejo é lutar contra as vidas para causar o maior prejuízo de almas possível. O que eu quero dizer com isso? Ele quer arrastar com ele para o fogo do inferno o maior número de almas possíveis. Mas você tem o vencedor, o campeão, o invencível, né? Jesus Cristo do seu lado. Então, quando um cristão tem caráter de Cristo, o inimigo percebe que é semelhante a Jesus e cai por terra. Não se preocupe, meu irmão, com o que estão falando ou fazendo contra você. Não se preocupe, não. Cuide da sua vida como o apóstolo Paulo sempre orientava o jovem Timóteo. Lembra? Diante das circunstâncias, dizendo o quê? Ele falava: tu, porém, 2 Timóteo 6:10, 14 e 4, verso 5, não se rebaixe ao nível que o inimigo quer te humilhar, não, meus irmãos. Mas creia que o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 16, verso 20. Leia esse pedacinho hoje de Romanos. O Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés, do meu, a Satanás. Está lá em Romanos 16, verso 20. O caráter do cristão lança por terra o inimigo. Então, o que nós temos que ser? Vamos recapitular esses 3 pontinhos para você guardar: união, fidelidade e caráter. União entre os irmãos, união marido, esposa e família, os crentes daquela igreja, unidos. Outra coisa, depois da união, fiéis a Deus e fiel um ao outro, sem traição, sem falsidade. Pronto, olha aí. Caráter,
ser sim, não, ter caráter de crente, caráter de Cristo. Pronto. Esses 3 conjuntos de ferramentas aí, você já dá uma nocauteada no coisa ruim. Vamos falar mais o nome dele hoje não, né? Vamos chamar ele de coisa ruim. O nosso Deus é coisa boa, é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, né? Eternidade. O nosso Deus é tudo. Conclusão. Então, derrube o inimigo de uma vez por todas, tá bom? Vamos à conclusão do nosso estudo, amados irmãos. Toda vez que o diabo se levantar contra a sua vida, ele deve ser derrotado. Toda vez que esse cidadão se levantar contra você, esse cidadão não é um ser humano, hein? É uma coisa ruim, que eu não quero ficar aqui falando o nome dele toda hora. Toda vez que esse cidadão das trevas se levantar contra você, você tem o general Jesus para você vencer. Muitas das vezes, meus amados, nós estamos como os discípulos, né? No jardim orando com Jesus, e o inimigo vem com um beijo e ataques contra as nossas vidas. Mas com apenas uma palavra de Deus, o diabo cai por terra. Então, procure manter a unidade com os irmãos, seja fiel em tudo e procure ter um caráter cristão. Derrube todo o mal em sua vida. Então, ore uns pelos outros, ore conosco. Queridos que nos ouvem nesse canal, irmãos, passe esse canal para mais pessoas. Você pode colocar comentário nos vídeos, irmão Freire, pastor Freire, faça um estudo de tal coisa, coloque lá, a gente vai pesquisar e vai fazer. Quando a minha esposa orar, as irmãs que estão também, você pode deixar lá também. Olha, irmã Cícera, não dá para você fazer um estudo sobre isso. Ela vai fazer. Todo dia tem oração. Então eu te peço, em nome de Jesus, meu amado irmão e minha amada irmã, sabe? Se inscreva nesse canal, você que não é inscrito. Compartilhe o nosso canal no Face, no Instagram, onde mais? Enfim, todas as redes sociais, Twitter. Compartilhe com mais pessoas, tá bom? Vamos espalhar esse canal. E deixe, meus irmãos, o seu like. E quem se inscrever, ative o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo, você vai receber. O nosso propósito. Só que os nossos vídeos é assim: é oração e palavra. Os nossos vídeos também tem estudo teológico. Não é para outra coisa, tá bom? É no sentido espiritual. Esse foi o propósito que o Senhor colocou nos nossos corações. Fiquem todos na doce paz do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a todos os meus amados irmãos.